muito bom dia, gente. Qualquer coisa, né? Eu já quero agradecer a Deus pelo privilégio de nós estarmos juntos aqui essa manhã. Estou muito feliz. Não senta ainda, que eu ainda quero ter um momento de oração com vocês, mas quero dizer que para mim é um privilégio muito grande estar com vocês. Fico feliz por chegar no terceiro dia de imersão, porque eu creio que no terceiro dia a atmosfera já está no nível que está. Quando eu entrei aqui nesse lugar, e eu creio que vocês vieram receber conhecimento, vocês vieram receber conteúdo, vocês vieram aprender uma forma de se posicionar e de serem ativados naquilo para o qual Deus chamou cada um de vocês. Mas como vocês têm aprendido, como vocês, quem sabe, têm até se surpreendido, não é só sobre conteúdo, não é só sobre informação. Tem gente que tem muita informação, mas não consegue colocar em prática, porque precisa ser ativado para aquilo. E é por isso que eu creio que tudo aquilo que vocês têm aprendido também a nível espiritual é o que vai trazer a ligação entre o que você quer e o que Deus quer para a sua vida e o que você vai executar. Então hoje eu creio que nesse tempo que eu vou ter com vocês, nesses minutos que eu vou ter com vocês, eu quero transbordar, eu quero compartilhar, e eu quero a nível espiritual profetizar sobre a vida de cada um, que você não volta para a sua vida a mesma pessoa depois dessa imersão. Você vai voltar para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua casa, ativado. Isso eu digo para qualquer pessoa que está aqui dentro desse auditório, tanto você que já se encontrou 100% na sua vocação e no seu propósito, quanto você que ainda vai se encontrar. E é por isso que eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, e eu queria que você recebesse essa oração e orasse comigo essa manhã, pedindo para que o Espírito de Deus tenha acesso ao seu coração, tenha acesso à sua vida, e que Ele possa falar não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você espera ou deseja ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir essa manhã. Paizinho querido e amado, Deus Todo-Poderoso, nessa manhã eu quero te agradecer por essa imersão, quero te agradecer pela vida do Henrique, pela vida da Fernanda, por essa família, Pai. Quero te agradecer pelo chamado deles, que o chamado deles, Pai, é ativar outros chamados. O chamado deles é levantar outras pessoas. E eu te peço, Pai, que a vida de nenhuma pessoa que está aqui volte a ser a mesma, mas que o Senhor possa ativar os dons, que o Senhor possa ativar a vocação, que o Senhor possa dar clareza da identidade de cada um. Espírito Santo, eu quero nessa manhã quebrar toda crença contrária àquilo que o Senhor nos chamou. Eu quero em teu nome, Jesus, repreender toda e qualquer palavra de maldição que foi lançada contra os seus filhos, seja por eles mesmos, ou pelos pais, ou quem sabe por um chefe, por um relacionamento sentimental. Nós queremos essa manhã declarar falido toda palavra contrária e profetizar que todos aqueles que estão aqui, o Senhor os criou, o Senhor os deu vida, e o Senhor os deu vida com abundância. E eu te peço, Pai, que essa manhã, em nome de Jesus, cada um deles possa acessar uma intimidade com Deus. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui, que você não vai conhecer a Deus de ouvir falar, mas você vai conhecer a Deus de com Ele andar. Você vai descobrir que Deus não é um meio para você conquistar aquilo que você quer, mas você vai entender que Deus é a base da sua vida, e que aquilo que você procura não é a sua meta de vida, de uma vida bem vivida na presença do Senhor. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus haja paz no coração de cada um, para que em nome de Jesus a tua presença possa encher o coração de cada um, e que o Senhor possa trazer esperança.
Tem pessoas que estão aqui nessa imersão, que o Espírito Santo me fala, que você está aqui, mas você tem dificuldade de acreditar que vai dar certo para você. Você tem dificuldade de acreditar que você é capaz. E nós queremos essa manhã repreender essa voz maligna que tenta te bloquear, que tenta te desativar, que tenta te neutralizar. Eu declaro em nome de Jesus que a única voz que vai ter acesso ao seu interior é a voz do Espírito Santo. Palavras de fé, palavras de esperança, palavras de encorajamento. Espírito Santo de Deus, que essa manhã o Senhor possa trazer saúde no corpo, na alma e no espírito de cada pessoa que está aqui, porque quando cada uma dessas pessoas vence, não são apenas elas que vencem, é a família delas que vence com elas. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor diz para você essa manhã que você precisa vencer, porque não é só sobre você, é sobre a sua família que vai vencer com você. Não é só sobre a sua família, são os amigos que você vai encorajar. Tem centenas de pessoas que precisam ser alcançadas por aquilo que você carrega. Tem pessoas que o Henrique não acessa, tem pessoas que eu não acesso, mas você acessa. Tem pessoas que não estão dentro do meu propósito, mas estão dentro do seu propósito. E é por causa delas que você está aqui. É por causa delas que você está aqui nesse lugar. E é por isso que eu já convido você a pedir: Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, me dá oportunidade, me dá, Senhor, possibilidade. Espírito Santo, me dá, em nome do teu Filho Jesus, a condição de acessar aquilo que eu preciso acessar, porque eu preciso transformar vidas, eu preciso alcançar vidas. Eu quero declarar sobre você essa manhã que Deus vai te fazer referência na área para a qual Ele te chamou. Deus vai te dar o primeiro lugar na área que Deus te chamou, seja em qual área for. Eu estou aqui diante de mentores que Deus levantará na área da oratória, na área da imobiliária, dos imóveis, na área dos negócios, na área do direito, na área de tantas áreas. E eu quero consagrar na área da saúde, eu quero abençoar. Eu não sei qual foi a área que o Senhor te chamou, mas eu declaro como profeta de Deus sobre a sua vida, que você será o primeiro lugar dessa área. Deus vai soprar o teu nome, Deus vai fazer aquilo que algo humano não pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer pela sua vida. Tem coisas que não é o tráfego que vai fazer, mas é o Espírito Santo quem vai soprar. Tem coisas que não é um homem grande da terra que vai te referenciar, mas é o Senhor. Eu declaro essa manhã que, em nome de Jesus, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nessa oração. Era já para eu começar a falar, mas o Espírito Santo está fazendo diferente aqui hoje. O Espírito Santo está com tanta liberdade aqui nesse lugar, que antes mesmo de eu começar a ministrar, Ele já está agindo aqui hoje. Eu sinto o Espírito Santo de Deus abrindo portas. Eu vejo portas sendo abertas aqui essa manhã, e essas portas vão te levar e vão te favorecer no seu propósito. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te sentar nas mesas certas, que existem cadeiras que não é você quem vai conquistar, foi Deus quem conquistou para você. Existem cadeiras que já possuem o seu nome, inclusive a cadeira que você está sentada essa manhã, ela já estava preparada para você. O Senhor já sabia que você estaria, quem sabe há meses atrás você não saberia que estaria aqui, mas Deus já sabia que você estaria aqui. E eu declaro que você vai receber
Tudo que você precisa receber, você já recebeu na quarta, na quinta e hoje, na sexta-feira. Eu declaro que será um dia em que o Senhor vai fazer com que tudo que precisa ser ativado na sua vida espiritual, na sua vocação, no seu chamado, no seu ministério, que tudo isso seja ativado. Eu declaro que o Senhor vai visitar a sua família, porque não haverá nenhuma brecha para te desestabilizar, para te desequilibrar. Você que é casado, eu declaro que o Senhor vai blindar o seu casamento. Hoje ainda, vocês vão ter acesso a uma palavra com a Fernanda, que vai blindar a sua família, que vai trazer equilíbrio para a sua família, que vai trazer propósito para a sua família. E eu declaro que em nome de Jesus, não haverá nenhuma brecha que te roube do seu propósito, para a honra e a glória do nome do Senhor. E essa manhã, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu declaro que cada pessoa que está aqui nesse auditório viverá 100% do seu chamado, 100% daquilo que Deus depositou em você. Eu declaro que no dia que nós chegarmos diante de Deus, nós chegaremos diante dele totalmente gastos. Nós olharemos para ele e diremos: Senhor, eu me gastei completamente para ti, eu dei tudo que eu podia dar naquela terra, eu entreguei. E que em nome de Jesus isso seja verdade sobre a vida de cada um que está aqui. Fala conosco essa manhã, Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem recebe essa oração diz amém, amém. Aplaude ao Senhor e pode tomar o seu assento. Você já pode sentar. Meu Deus, a presença de Deus aqui está forte, viu, gente? Olha que sempre que eu sou convidado para falar em um ambiente como esse, que não é o meu ambiente natural, vamos dizer assim, quem me conhece sabe a área aonde eu me movo, os lugares aonde eu estou, mas há algum tempo Deus tem me dado essa missão, né, de compartilhar da palavra de Deus, da presença de Deus, em alguns lugares a nível corporativo. E eu sei que você veio essa manhã, não somente essa manhã, mas essa semana, você veio para essa imersão porque você tem o desejo de aprender mais, você tem o desejo de saber se posicionar, saber se mover. Quando a gente olha o banner da imersão, aqui embaixo, né, tem as áreas que você tem aprendido, que é sobre posicionamento, criação, vendas, marketing, escala de mentorias e high ticket, o tão sonhado high ticket. Diga amém quem recebe, porque tem coisa na nossa vida, gente, que a gente olha e fala: eu não mereço isso, eu acho que eu não consigo chegar nesse lugar, e tudo isso parte de uma faculdade de crenças que a gente tem na nossa mente. E eu acredito que muitos de vocês têm se surpreendido com essa mentoria, porque quem sabe você veio aqui só para poder ter o conhecimento técnico, e você tem aprendido muitas outras coisas além do conhecimento técnico. E hoje eu entro também nisso. Eu sou meio que, quem sabe, de certa forma, e modéstia à parte, uma surpresa para vocês, não porque eu vou trazer algo que me traga glória, não, toda glória que eu carrego é a glória de Deus. E eu amo quando a Bíblia fala em Jeremias capítulo 9, versículo 23, tem um versículo que eu amo, que eu inclusive peço que você que já serve a Deus, você que já crê em Deus, guarde isso no seu coração. E você que ainda está conhecendo a Deus, você que ainda está começando a sua vida com Deus, que você já aprenda isso de uma vez por todas na sua vida, que é quando Deus usa o profeta Jeremias para dizer as seguintes palavras. E eu amo esse versículo que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza,
Mas aquele que quiser se gloriar em algo, diz o Senhor, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Sabe qual é a maior glória da sua vida? É você conhecer a Deus. E mais do que conhecer a Deus, é ser conhecido por Ele, porque existe uma diferença nisso. E eu quero compartilhar um pouco acerca do conhecimento de Deus, mas eu confesso para vocês que além dessa parte da palavra, que seria o que eu falaria de forma prática aqui hoje, Deus colocou no meu coração também uma palavra para compartilhar com vocês. Então eu vou tentar administrar o meu tempo a nível que eu consiga comunicar as duas coisas, né? E eu creio que em nome de Jesus vocês hoje vão aprender muito. E é por isso que eu digo para vocês, o Henrique estava aqui falando, né, sobre esse exemplo que aconteceu entre o Érico Rocha e o Pablo Massal, acerca do encontro dele com os pais. E eu tenho certeza, gente, que se nós soubéssemos a importância do que acontece conosco em momentos específicos, a gente valorizaria mais aquele momento. E é por isso que hoje eu peço para que você não esteja aqui nesse auditório só de corpo presente, mas que você também esteja aqui com a sua alma, com o seu espírito, com a sua mente, porque por mais que você não tenha uma fé muito esclarecida de Deus, creia que o que você vai receber hoje é algo que pode transformar a sua vida, é algo que pode trazer senso de valor, senso de capacidade, senso de propósito. E que em nome de Jesus você esteja realmente aí valorizando esse momento, porque hoje eu, Samuel, vivo coisas na minha vida que eu recebi em momentos como esse, não em mentorias como essa, que eu não tive o privilégio que você está tendo de participar de uma mentoria como essa, mas eu, lá em Fortaleza, que é a cidade onde eu nasci e fui criado, eu recebi em momentos de oração, em montes. Lá em Fortaleza tem um monte chamado Monte da Sabiaguaba, que é uma duna de areia que a gente subia para orar com os irmãos, com os profetas de Deus. E quando eu tinha 16 anos de idade, 15 anos de idade, junto com o meu irmão gêmeo, que para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo univitelino, a mesma cor dos olhos, a mesma cor do cabelo, a única diferença é que eu era 10 quilos mais magro do que ele, mas agora ele tomou Mondiaro e está magro igual a mim. Então, né, sem querer expor, mas já expondo, ele agora, eu não posso mais nem me exaltar com o meu corpo, a diferença que eu tinha, né, de peso, porque agora ele está igual a mim, então a gente está mais parecido do que nunca. A única diferença é que ele acabou de fazer um implante de cabelo, então ele raspou a cabeça, então ele ficará careca por alguns meses, aleluia, amém. Então nós teremos essa diferença, mas fora essa diferença, nós somos muito parecidos em tudo na nossa vida, nós somos muito parecidos mesmo. E quando eu e ele começamos a conhecer a Deus, aos 15, 16 anos de idade, a gente vinha de uma formação religiosa comum, como quase todo brasileiro, uma formação católica. Nós íamos à missa todos os finais de semana, inclusive eu e ele éramos bem engajados na igreja católica. A gente chegou a ser coroinha da igreja, da paróquia que a gente fazia parte, porque como nós éramos gêmeos, o padre olhava e falava: os filhos da Zilda são muito bonitinhos, esses meninos têm que servir aqui na igreja, ajudar. E aí lá vai a gente servir na missa. O André, meu irmão, carregava a Bíblia, ele entrava na missa com a Bíblia, e eu entrava com aquela fumacinha, que, perdão, faz tantos anos que eu esqueci o nome, mas eu entrava com aquela fumaça do incenso, né, que a igreja católica às vezes entra, e eu e ele entrávamos com 7 anos de idade, 8, 9, 10, 11 anos de idade, a gente serviu na igreja. Só que infelizmente, eu estava na igreja, eu tinha feito a primeira comunhão, eu sabia as regras, os dogmas, eu conhecia a liturgia da missa, mas eu não conhecia a Deus. Eu aprendia tudo que o padre falava, mas por incrível que pareça, e isso, se você for honesto, eu creio que muitos aqui têm uma formação católica, e se você for honesto, eu não estou generalizando,
mas eu estou apenas trazendo um dado, que se você for honesto, mesmo com a sua formação católica, às vezes você diz que é católico, você vai à missa, mas você nunca abriu a Bíblia. Você nunca teve o seu momento com Deus. Até a sua vida de fé, muitas vezes, se resumiu a uma reza, que é o quê? Uma repetição. E eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de relacionamento com Deus. Mas a gente vai ver no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, que Jesus ele falou a seguinte coisa: e quando orardes, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com teu pai, porque ele que te vê em secreto te recompensará. E lá em Mateus capítulo 6, eu convido você a conferir depois, está escrito: e quando estiveres na minha presença, não useis de vãs repetições. Ou seja, o que é que eu quero trazer para você, a nível de entendimento pessoal, e não a nível de religião, é que Deus quer muito mais que você conheça Ele, de ter um relacionamento com Ele, do que de você simplesmente repetir algumas coisas programadas. E é por isso, gente, que quando eu falo para você sobre relacionamento, eu falo para que você tenha esse entendimento, que você precisa conhecer a Deus. Eu e o André mesmo, meu irmão, quando a gente começou a ir para essas orações, que a gente teve um encontro com o Espírito Santo, a gente ouviu a voz de Deus audivelmente nos chamando para poder pregar a sua palavra pela primeira vez. Quando a gente viveu essa experiência, a gente começou a buscar de forma muito intensa a presença do Senhor. E aí a gente ia para algumas orações como essa, e quando a gente subia, por exemplo, nessa duna, que era um lugar que a gente ia muito orar com a igreja que a gente fazia parte, Deus levantava profetas e falava: Deus manda falar para vocês dois gêmeos, que vocês serão grandes pregadores da palavra, que vocês serão muito conhecidos no Brasil, que vocês vão viver dentro de um avião, pregando para todos os lados. E aí quando a gente recebia aquelas profecias, a gente ia para casa, e eu olhava para o André, meu irmão, e eu falava: André, eu creio naquilo ali, mas não vamos criar muita expectativa não. Aí ele olhava para mim, ele sempre foi muito sincero. Aí ele olhava para mim e com muito carinho ele falava: sai da boca dele, inimigo, em nome de Jesus eu te repreendo, deixa de ser incrédulo. E eu falava: calma menino, te acalma, eu só estou dizendo para poder a gente não criar uma expectativa muito grande, porque sinceramente a gente fica conhecido no Brasil pregando. Como é que isso vai acontecer? A gente não tem um familiar evangélico, a gente não tem um pai pastor, como é que a gente vai ficar conhecido? E eu não quero dar spoiler, mas eu já quero nesse início mesmo dizer que tudo o que Deus falou, Deus cumpriu. Tudo que Deus falou que ia fazer na nossa vida, Deus cumpriu. E hoje, tanto eu quanto meu irmão, nos tornamos quem Deus disse que nós seríamos aos 16 anos em cima daquele monte. Então por que eu já estou falando isso para você? Para você crer que o que vai ser liberado sobre a sua vida essa manhã vai acontecer. Para você crer que tem coisas que hoje você está ouvindo aqui nessa imersão, e quem sabe você está aprendendo o que você fala: eu vou tentar aplicar, eu vou tentar fazer, mas eu não sei se vai dar certo. Vai dar certo se Deus estiver com você. Vai dar certo se você estiver com o seu coração alinhado. Por quê? Porque nem tudo é sobre dinheiro, nem tudo é sobre as mesas, nem tudo é sobre isso. Porque eu, Samuel, conheço pessoas que têm dinheiro, que têm acesso a mesas importantes, que têm um histórico de vida, que têm um sobrenome forte, mas são pessoas que não alcançaram o seu propósito. São pessoas infelizes. Por quê? Porque não ativaram o básico. E o básico é um relacionamento com Deus. Eu escrevi um livro há uns anos atrás, e a frase que fez mais sucesso desse livro é a base para o que eu estou falando aqui hoje.
a frase que mais as pessoas repercutiram no livro, na época que eu lancei, foi uma frase do capítulo 6 do livro que dizia que quando Deus está no centro da nossa vida, todas as coisas e pessoas vão para os seus devidos lugares. Quando Deus está no centro da nossa vida, todas as coisas e pessoas vão para os seus devidos lugares. O dinheiro vai para o lugar certo, a família vai para o lugar certo, os relacionamentos vão para o lugar certo. Sabe por quê? Porque enquanto você não tiver uma vida de relacionamento pleno com Deus, você vai dar um passo para frente, 2 passos para trás. Aí talvez você fale: não, Samuel, eu vim para essa imersão para aprender sobre a minha mentoria. Só que eu não sei se você está entendendo, que é o que o Henrique está tentando colocar na tua cabeça desde o começo. De nada adianta você querer o sucesso de uma mentoria por ter. Não vai romper. É tanto que o Henrique, ele está trazendo conteúdo, conhecimento. Todos os experts que ele está trazendo aqui estão trazendo conteúdo, informação para você. Mas nada vai funcionar se você não estiver bem, se você não tiver com a tua identidade bem firmada. E tudo que você vai viver na tua vida profissional, familiar, sentimental, social, passa por um relacionamento com Deus. E tem gente que às vezes fala: Samuel, mas relacionamento com Deus é uma coisa meio distante de mim, porque eu nunca conheci a Deus. Aí como é que agora, da idade que eu estou, depois de tudo que eu vivi na vida, as experiências que eu carrego, eu venho para uma imersão, porque me dizem que a imersão vai me ensinar a ter um high ticket, e eu me deparo com essa situação, de que você e o Henrique estão dizendo que eu preciso ter um relacionamento com Deus, para a minha vida poder fluir. É isso mesmo que você está ouvindo. Sabe, gente, eu sou um líder espiritual, só que hoje eu tenho sido convidado para falar em ambientes corporativos. Eu cheguei a dar palestra para mais de 1.000 funcionários, e palestra não em igreja, mas corporativa, sobre pilar espiritual. Por quê? Porque hoje até as empresas, a nível de muito estudo, já chegaram à conclusão de que se as pessoas não têm um pilar espiritual, tirar o melhor delas. É por isso que hoje eu estou aqui com toda humildade. Eu, Samuel, não estou aqui para obrigar você a ser de uma religião, de forma nenhuma. Eu vim aqui para, em 50 minutos, 1 hora, só trazer um conhecimento a mais para você. E esse conhecimento é sobre o seu pilar espiritual. E quando eu falo sobre pilar espiritual, mais uma vez eu não falo sobre religião. Porque como eu disse para vocês, eu passei 15 anos na religião, eu não conhecia Deus. Mas depois eu conheci a Deus. Aí você talvez diga: ah, Samuel, quer dizer então que você só conheceu a Deus porque você se tornou evangélico? Não, não é sobre ser evangélico, porque hoje, mesmo eu sendo evangélico, e eu peço licença para poder declarar a minha fé, a minha religião, porque hoje eu estou em uma religião chamada evangélica, mas não é a religião evangélica que me dá conhecimento de Deus, porque eu conheço muita gente dentro da igreja evangélica que não conhece a Deus. Diga misericórdia. Aprenda a usar misericórdia, tá? Essa palavra. Se você for falar um palavrão, fala misericórdia, que isso aí vai melhorar muito a sua vida. Enfim, eu, Samuel, hoje, no ambiente que eu convivo, eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, estão na igreja, estão em uma religião, mas não estão em Deus. Por quê? Porque não tem relacionamento com Ele. Você vê que o influenciador posta a sua vida espiritual.
caminhar para você entender. Espiritualizada é a pessoa que pratica rituais espirituais. É a pessoa que acorda, pega o seu famoso devocional, Café com Deus Pai, e posta lá de manhã quando acorda, tendo o seu momento com Deus. Só que 3 stories para frente, a vida dela descamba para um lado, que a gente olha e fala: meu Deus, é sério que essa moça aqui é a mesma que em 4 stories anteriores estava lendo Café com Deus Pai? Hoje em dia o povo até costuma brincar dizendo que tem muita gente que está tomando café com Deus Pai e jantando com Satanás. A pessoa toma o café da manhã e tem aquele momento espiritual, mas aquele momento espiritual não é real. Ele é apenas a repetição de um padrão. Ou seja, isso torna você uma pessoa espiritualizada. E Deus não quer que você seja uma pessoa espiritualizada. Deus não quer que você pratique rituais. Deus não quer que você leia um devocional pela manhã e a tua vida espiritual se resuma àquela página. E eu, sinceramente, mesmo como líder espiritual, eu valorizo devocionais. Eu acho muito legal esses estilos de livro devocional. Não sou contra, mas eu sou contra uma coisa: as pessoas resumirem a sua vida espiritual à página daquele livro. Isso eu sou contra. E isso o Espírito Santo me alertou e falou: Samuel, hoje em dia tem muita gente que não está me buscando, que está só lendo a página daquele livro e achando que aquilo é o bastante. E isso, gente, a gente tem que ter cuidado para não nos tornar mecânicos, ou melhor, automáticos, ao nível de que a gente acha que vida com Deus é aquilo. Você acorda, lê a página devocional que tem o versículo do dia, a explicação, e no final ainda tem até como é que é para você orar. Ore comigo assim: Senhor Deus. E aí eu olho para aquilo, eu olho para aquilo, gente, não estou na igreja, eu olho para aquilo e eu penso: meu Deus, é sério que até as palavras que a pessoa vai usar com Deus, ela vai repetir o que está no livro? Então deixa eu te explicar de uma forma bem clara. Um devocional é uma inspiração para você buscar a Deus naquele dia, mas não é o teto do seu relacionamento com Deus. Você precisa conhecer ao Senhor. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Então, o meu primeiro propósito aqui hoje, primeiro ponto que eu quero deixar claro para cada um de vocês que está aqui, é que todos vocês têm acesso a Deus. Todos. Na verdade, talvez você nunca tenha sentido a presença dele, ou você nunca tenha ouvido a voz dele audivelmente, mas eu já quero te adiantar que a presença dele está aqui nesse lugar, nesse auditório essa manhã, porque a Bíblia diz que onde Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Mas o que eu quero alertar vocês aqui hoje é: busquem uma vida com Deus. Não é uma religião, é um relacionamento com Ele. Porque tem muita gente que abre a boca e diz que conhece a Deus. Tem muita gente que abre a boca e diz que conhece a Jesus, mas muitas vezes conhece de ouvir falar. Muitas vezes conhece da boca para fora. Na última vez que eu vim aqui, eu usei essa analogia, e eu amo usar essa analogia sempre que eu vou explicar isso, porque sempre tem alguém que não estava na primeira vez que eu expliquei. Mas eu amo usar a analogia sobre conhecer a Deus, que é a analogia sobre Maria Meneghel. Quem é que sabe quem é a famosa apresentadora de TV chamada Maria Meneghel? Responde para mim bem forte. Quem é? A Xuxa. Então vocês sabem que o nome de batismo da famosa apresentadora de TV, que foi um fenômeno há algumas décadas atrás, era a Xuxa. Pois bem, outra pergunta que eu gosto sempre de fazer sobre a Xuxa: quem é que sabe qual foi o primeiro namorado famoso da Xuxa, que tornou ela famosa no Brasil inteiro? Eu ainda vou dar uma dica: ele foi o maior jogador de futebol de todos os tempos do Brasil.
relacionamento dela com o Pelé não deu certo. Aí ela arrumou outro namorado, também na área do esporte. Ela sempre gostou de esporte. E aí ela arrumou um namorado. Sasha, ou seja, vocês sabem tudo, na verdade. Mas a pergunta que não quer calar é: provoca essa intimidade, é que você vai conhecer a Deus de verdade. E mais, não é só sobre ele te visitar uma vez na vida, em um momento, porque eu conheço muitas pessoas que tiveram uma experiência com Deus no leito de um hospital, no corredor de um presídio. Tem muita gente que, por uma doença, quer deixar bem claro. Para te guiar, a Bíblia fala no Salmo 139, versos 15 e 16. A palavra de Deus vai nos dizer: o salmista, louvando a Deus, ele disse: os teus olhos viram o meu corpo, quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, e antes de nascer, todos os meus dias foram escritos. Ou seja, o Salmo 139, ele traz para cada um de nós que estamos aqui uma realidade sobre a nossa vida muito séria, de que todos nós já nascemos com os nossos dias escritos. Ninguém aqui vai viver mais ou menos do que Deus determinou. É tanto que eu sempre uso esse exemplo para poder falar sobre um desespero que eu passei em 2020, quando explode no Brasil e no mundo o Covid. Todos nós lembramos disso. E quando o Covid explodiu, o que os jornais mais falavam é que a população de risco, e que era apavorava a gente, eram os idosos. E eu tinha certeza que eu ia perder minha mãe e minha tia, que era a minha família. Nem casada eu era ainda. Então, em 2020, minha
passado dos 70. Uma estava com 80, a outra 78, a outra 76. Os apresentadores reforçavam aquilo. Cuidado com o Covid, porque mata principalmente os idosos. Gente, eu, Samuel, sofri, eu passei por algo, desejo também de vocês, e que eu seja muito espírito, mas eu quero repreender a sua vida também hoje, que é a história de sofrer por antecipação. Você sofrer por um problema que às vezes nem vai acontecer, veja nós com isso. Aí isso nós também chamamos de ansiedade. O que é ansiedade? É você sofrer por algo como se algo ruim fosse acontecer. E já foi feita uma pesquisa de que 98% das coisas ruins que a gente acha que vai acontecer na nossa vida não acontece. Só o mais triste é que o nosso cérebro ele não entende o que é real e o que é emocional. Então, quando você cria no seu cérebro uma situação e você imagina ela acontecendo para você no corpo, é como se ela tivesse acontecido. É por isso que tem muita gente que desenvolve as famosas doenças psicossomáticas, que são doenças causadas pela alma. É um nível de loucura, gente. É por isso que você precisa ter um espírito forte, um espírito blindado. Mas voltando, eu, Samuel, fiquei desesperado. Eu sofri semanas, no mínimo 2 meses. Toda semana, indo fazer o supermercado da minha família e chegando na casa delas como astronauta, só com o olho para fora, e lavando quilo por quilo de alimento com álcool. Quem lembra daquele momento trágico que a gente viveu? Meu Deus, foi terrível. E eu sofria, e eu falava, e toda vez que eu olhava para minha mãe, eu falava, meu Deus, vai morrer. Eu ficava num sofrimento. É tanto que na época, quando começou a pandemia, quando foi oficializada a pandemia do Brasil, fazia 1 mês que eu estava namorando. A Thaís foi a minha esposa. E a gente passou 3 meses sem se ver, porque fecharam todos os aeroportos. E eu todo dia no FaceTime. E teve um dia que eu cheguei a verbalizar para ela. Eu falei, ô Thaís, você é uma menina tão especial. Eu estava certo que ia casar contigo. Que pena que a gente se pensa no Apocalipse, né? E ela falava, não, menino, vai passar, tá tudo certo. E eu falava, eu acho difícil. Porque mesmo assim, foi um profeta. A situação era tão crítica que a gente, se não tiver cuidado, a gente é engolido por aquilo. E resumindo, eu tinha certeza, a minha mãe me disse que eu morrer, que eu não ia casar, que ali tinha começado a grande tribulação, que ali já era uma mostra do Apocalipse. E eu fiquei, gente, foi pesado. Isso, 5 anos atrás. Mas hoje nós estamos no dia 30. Hoje é 30 de maio de 2025. E eu, Samuel do futuro, se eu pudesse voltar ao passado, eu diria em 2020 para o Samuel idiota de 2020. Eu ia falar, idiota, deixa de ficar nervoso, porque nenhum familiar teu vai morrer. Até hoje, para a glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, a minha mãe e minhas 2 tias estão vivas lá em Fortaleza. Saudáveis, gordinhas e coradas. Vamos lá. Eu todo mês vou lá visitar elas. A só pandemia e elas sobreviveram. E eu estava vendo essa aliança aqui no meu dedo. Esse sou eu casado. Eu estou casado há 3 anos e meio. Vivendo os melhores anos da minha vida depois que eu casei. Só que eu tinha certeza que isso não ia acontecer. Por quê? Por conta da situação que eu passou naquele momento. Só que é aí onde a gente volta para o Salmo 139. Está tudo escrito. Deus determinou. E o que está determinado para você vai acontecer. Nenhum mal que o inimigo te ameaça que ele vai fazer vai acontecer se Deus não permitir. Por quê? Porque você não nasceu de uma explosão. Você não nasceu do Big Bang.
Você não nasceu de sexo entre o seu pai e a sua mãe apenas. Isso foi a forma de você vir ao mundo, mas não foi o propósito pelo qual você nasceu. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E quando você nasceu, você não caiu nesse mundo de paraquedas. Você já veio com um plano original de Deus. E é isso que você precisa acessar. Sabe, gente? Sabe qual é o problema de nós? É que a gente passa a vida querendo ser o que a gente seja. A gente passa a vida tentando se modelar a alguém que fez sucesso. Quando, na verdade, o que você precisa, definitivamente, é fechar os seus olhos e falar: Deus, para que eu nasci? Qual foi o propósito para o qual eu fui criado? Porque eu tenho minha formação acadêmica, eu tenho os cursos que eu tenho feito, eu tenho o meu conhecimento prático, mas eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. E a partir do momento que você desenvolve esse relacionamento com Deus, Deus vai trazendo luz. Ele vai trazendo luz. É tanto que tem coisa que estava diante dos nossos olhos e a gente não enxergava. Essa é a experiência que muita gente passa a ter quando se converte a Deus com 30 anos, 35, 40, 45. Você olha e fala: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Sabe, gente, hoje eu estou com 37 anos de idade. Eu sei que não parece. Esse meu pet aqui me rejuvenesce. Esse inglês aqui que me deixa com 37. Mas, hoje, com 37 anos, todos os resultados que eu carrego na minha vida e que fazem muitas pessoas saberem quem eu sou, por conta dos resultados que a minha vida tem dado, o que eu chamo de frutos, na verdade, nada mais é do que o resultado de eu estar no centro do meu propósito. O Henrique e a Fernanda, gente, hoje estão aqui nessa imersão. Eles encheram esse auditório. Você veio aprender com eles. Por quê? Porque eles estão no centro do propósito deles. E é Deus quem tem aberto portas. E olha aqui, ousadia dele. Eu sei que ele passa o evento inteiro, a imersão inteira, ele passa compartilhando princípios com vocês. Mas mais do que princípios, ele teve a ousadia, porque isso aqui é ousadia. Eu conheço muita gente que se envergonha de Deus. Eu conheço muita gente que quando faz sucesso, esquece que foi Deus que deu o sucesso. Aí fala: eu não vou falar de Deus não, porque eu quero que Deus me torne. Que é Deus, que é de quem eu estou falando aqui desde o começo. Eu estou aqui desde o começo falando sobre o Pai, sobre o Deus Criador, sobre a mente, o cérebro, vamos dizer assim. Só que existe o Filho, que foi Jesus, que é Deus encarnado, que veio à terra, e é quem nos salva, foi quem morreu na cruz. Então o Pai está sentado lá no trono. O Filho veio à terra há 2025 anos atrás, e você conhece a história. Ele morreu, ressuscitou. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Ele, depois que ressuscita, passou 40 dias aparecendo para os discípulos. E depois ele subiu ao céu.
E a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, esperando a hora de voltar à terra, que inclusive está próximo dele voltar. Ou seja, a Bíblia diz que o Pai está no trono, o Filho está em outro trono do lado dele. Então quem é que está aqui hoje com a gente? O Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. E detalhe, Jesus, ele falava de forma empolgada sobre o Espírito Santo, porque aqui no Evangelho de João, em algumas conversas com os discípulos, ele dizia: vocês estão felizes comigo, né? Vocês estão achando o máximo vendo eu fazer milagre, eu ensinando princípios do reino, mas mal vocês imaginam que quando ele vier, ele vai ensinar para vocês coisas mais profundas que vocês não conseguem hoje entender. Sabe sobre quem Jesus estava falando? Sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus era Deus conosco. Já o Espírito Santo é Deus em nós. Ou seja, quando Deus me deu esse evento, que do nada eu expliquei sobre o Espírito Santo aqui, nem estava no script, mas vamos aprendendo. Quando Deus me deu esse evento, Henrique, eu tinha certeza que, como era o primeiro, não ia dar certo. E eu lancei no carnaval de 2013, por aí, eu lancei um evento chamado Seminário do Espírito Santo, que era para quem servia a Deus, que ia passar 2 dias do carnaval buscando e aprendendo sobre o Espírito Santo. Lancei logo em Fortaleza, uma cidade turística para praia, festa que não acaba mais. Resumindo, fiz o evento e eu estava tremendo de medo, porque o evento tinha custos. Eu tinha alugado o Sebrae, que era um negócio lá da prefeitura, um salão enorme. Eu tinha contratado cantores, inclusive um dos cantores que eu contratei para o evento, que eu paguei cachê, paguei passagem de avião da banda, era um cantor chamado André Valadão, que hoje é simplesmente o meu pastor global. Olha a loucura. Olha como o mundo não gira, o mundo capota. Quem coisa está vivendo hoje, deixa eu te dizer uma coisa. Se esforce para conhecer o máximo de pessoas que você puder aqui nessa mentoria. Se esforce para cumprimentar, porque vocês estão passando 3 dias juntos, gente. E você sabia que dessa imersão vão sair novos amigos? Dessa imersão vão sair possíveis sócios em projetos. Então, entenda que toda mesa que você senta tem um propósito. Resumindo, fiz um evento com medo, lancei. Quando eu lancei, eu já um 100. Só que eu precisava de 1.500 inscrições para poder pagar todo o custo do evento. E eu ficava chorando, Deus, e eu me ajoelhava, gente, sério, foi desde que aconteceu. Eu me ajoelhava e falava assim: Deus, tu não me envergonha não, viu Deus? É sério mesmo, viu Senhor? Eu ficava sendo muito sincero com Deus, porque irmão, perdão, nós somos irmãos, amém? Irmãos, quando você for orar, não fale com Deus Todo-Poderoso não, fale com seu Pai. Isso é sobre intimidade. Você não, mas eu não me sinto à vontade, não. Pois força. Sabe por quê? Porque tem coisa na nossa vida que não é natural, não. Tem coisa na vida que a gente tem que se posicionar. E a paternidade de Deus é uma delas. Tem gente aqui, quem sabe, tem dificuldade na sua paternidade humana. Seu pai não foi um bom pai. Ou quem sabe, a gente aqui não conheceu o pai. A gente lida com pessoas que processos de cura na alma dela. Por quê? Porque ela aprendeu na vida prática que pai não era uma boa pessoa, que pai era alguém que abandona. E aí, como é que essa pessoa vai conseguir chamar Deus de pai? Não, eu prefiro chamar ele de qualquer outro nome, menos de
Hoje eu tenho duas, e essa é a terceira, minha família foi criada muito unida. Resumindo, quando passei por aquilo, sabe o que foi que Deus me lembrou? E 2 meses antes de eu passar aquele processo, eu estava numa mesa com vários amigos, com todo respeito, um bocado de amigo idiota, e eu também era um deles. E aí, depois de tudo, o tema da mesa era: do que você tem medo? Aí, os idiotas, com todo respeito, viu, gente? Não me julguem mal, mas os abestados, vamos dizer assim, lá no Ceará, começaram a falar: eu morro de medo de ficar pobre. Deus me livre, eu tenho medo que só de ficar liso. Aí um falou isso. Aí o outro: eu tenho medo de uma doença. Eu tenho o maior medo de adoecer. Tenho o maior medo de me internar no hospital. Aí o outro: eu tenho medo de perder. Gente, todo mundo na mesa dizendo que tinha medo. Aí eu, idiota, fui lá e falei: pois eu não tenho medo de nada disso. O meu medo é perder um familiar meu. Deus me livre, eu ver um caixão na minha frente é o que eu mais tenho medo. E sabe o que é que eu percebi depois? Que Satanás também estava sentado na mesa, anotando cada um dos medos. Porque a Bíblia diz que foi o inimigo que foi até a Deus pedir para tocar em Jó. Então é por isso que eu quero te dar isso, que não é ensino para a sua vida. Além do seu
Flávia, dizendo, suas mensagens têm me abençoado muito. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, quem é essa Flávia? Quando eu fui ver, era a bendita Flávia, que eu acompanhava e que era fã do trabalho dela por anos. Só que eu não estava seguindo ela no meu Instagram grande, porque eu vou revelar um segredo para vocês aqui hoje. Eu tenho um Instagram pequeno, além do meu Instagram oficial, Samuel _ Wagner, eu fiz um Instagram pequeno para mim, porque por conta da minha rede social ter crescido muito, eu hoje sigo muitos líderes, muita gente que eu tenho que seguir, acaba que eu não consigo consumir conteúdo de qualidade a nível do que eu preciso. Aí eu criei um Instagram só meu, pequeno, que ali eu sigo as pessoas que mais me alimentam, porque eu entro naquele Instagram pequeno só para receber, e eu segui ela lá nesse Instagram, que esse Instagram pequeno há uns 8 anos, 9 anos. Aí, resumindo, quando eu fui ver, do nada, uma pessoa que eu nunca fui saber sobre a fé, mas me alegro muito porque ela tem vivido um tempo com um Deus novo na vida dela, veio dizer que estava sendo abençoada por pregações minhas, sendo que eu ficava vendo vídeos e mais vídeos dela sobre português no passado, porque eu sempre amei português. Olha onde o nosso propósito nos leva. Faz as pessoas que nós admiramos nos admirarem de volta. E eu digo isso para você hoje. Escute. Quando você estiver fluindo no seu propósito, Deus vai te expor. Tem uma frase que eu amo que diz que quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus resolve te expor, ninguém mais consegue te esconder. E é por isso que hoje, esse tempo que eu estou gastando com vocês, é para tentar não convencer, porque eu não convenço ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Mas é para dizer para você, faça tudo que você aprendeu aqui. Traga tudo para a sua vida prática. Siga tudo que você está aprendendo, todo o manual que você está recebendo. Mas entenda, quando tiver tudo pronto, imagina comigo a seguinte coisa: você desenhou o manual todo, você organizou todo o manual que você está aprendendo desde quarta-feira. Só que quando você for para a prática, quem vai ter o poder de ligar o manual e fazer acontecer é o Espírito Santo, é Deus. E é por isso que eu estou aqui para dizer para cada um de vocês: você não consegue sem Deus. Você não consegue sem Deus. E olha que eu estou tentando me deter na vida profissional de vocês. Mas se eu fosse entrar na sua vida pessoal, aí é que você não consegue mesmo. Você precisa de Deus. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. E a última coisa que eu quero falar, porque o tempo está voando aqui, viu? Rapaz, coisa boa. Eu gosto quando voa. Talvez não esteja voando para vocês, para mim está. E a outra coisa que eu quero falar para vocês, que essa foi a palavra que Deus me deu, uma palavra profética para essa manhã. O Espírito Santo, o que eu tinha para compartilhar sobre intimidade com Deus, relacionamento com Deus, era basicamente isso. Mas quando eu estava orando essa semana sobre a imersão, o Espírito Santo falou claramente sobre uma personagem bíblica chamada Esté, a rainha Esté. O Espírito Santo falou ao meu coração claramente isso, que a Bíblia conta a história de uma menina órfã chamada Esté. E a Bíblia diz que Deus, ele deu para aquela moça uma possibilidade de alcançar, sem capacidade nenhuma dela mesma, o lugar mais alto que havia na província da Babilônia, no reino da Babilônia, que era o lugar de rainha. O livro de Esté, eu preciso passar só isso para você, ele começa com o rei Assuero, que era um grande rei sobre 127 províncias, dando uma festa. Isso você pode, se tiver curiosidade, eu espero que leia. Começa com ele dando uma festa de 180 dias. Escuta isso que eu já vou encerrar. Ele dá uma festa de 180 dias, que era algo muito comum entre os reis, só para mostrar a glória do seu reino.
E ele então chama todos os reis ao redor para poder se exaltar. E aí ele se exaltou do seu ouro, dos seus tesouros, da sua estrutura, até que no capítulo 1, a Bíblia diz que ele então vai se exaltar com a sua esposa, cujo nome era Rainha Vasti. E a Bíblia diz que quando ele chama essa esposa dele para poder se exaltar sobre ela, simplesmente ela diz que não estava a fim de ir. Ela fala para o rei que eu não vou descer. Do nada, gente, deu uma doida na mulher dele. Ela falou que não ia descer. Ele ficou envergonhado diante de todos os reis e políticos. E aí ele foi ser aconselhado pelo povo, ou melhor, pelos políticos do seu clã de conselheiros. E eles falaram: ei, eu não acredito que essa mulher fez isso contigo, não. Se tu não tomar uma providência, nenhum homem do reino vai ser respeitado. Porque vou dizer, se nem a rainha respeita o rei, Israel vai respeitar. Então, destitui essa mulher do cargo. E a Bíblia meio que pressupõe que ele era muito apaixonado por ela. Porém, o fato é que ele precisa depor Vasti do cargo, porque ela não honrou o cargo. E aí ela deixa de ser rainha. E quando ela deixa de ser rainha, aí é que se abre uma vaga para que uma nova moça fosse escolhida como rainha em lugar de Vasti. E aí é onde entra a nossa protagonista, Esther, que era uma órfã criada por um tio chamado Mardoqueu. Só que o que eu preciso falar, que Deus mandou falar para você aqui essa manhã, é que Vasti não valorizou o lugar chamado ela, e por isso ela perdeu. E Deus mandava dizer para todo nesse lugar, através dessa imersão, Deus está te confiando uma missão. Através desses 3 dias, Deus está te capacitando para você abrir essa mentoria de uma vez por todas, para você se posicionar de uma vez por todas, para você meter as caras e fazer de uma vez por todas. Nem que a primeira mentoria seja para 3, 5 pessoas. Faça. Porque o que a história de Vasti começa nos ensinando é que se você não honrar a posição que Deus te deu, Deus levanta outro. Deus coloca outra pessoa em seu lugar. E não tem nada pior do que a gente olhar para a nossa área de atuação e ver uma pessoa bombando naquela área e você pensar que você tinha tanto conteúdo quanto ou mais para contribuir. E você não está naquele lugar. Por quê? Porque você não valorizou. Porque você não honrou. E porque você não se posicionou. Então, isso aqui, eu quero ser bem direto com vocês. A Bíblia fala que existia um profeta chamado profeta Elias, que foi um dos maiores profetas da história de Israel. E a Bíblia diz que em um momento de fraqueza, uma caverna. E quando ele se escondeu naquela caverna, fugindo da sua missão, porque ele ainda tinha coisa para fazer para Deus, a Bíblia fala que Deus vai na caverna e Deus fala: que fazes aqui, Elias? E aí Elias abre a boca. E gente, quem já é da igreja já conhece essa história. Quem não é, não conhece, mas vai conhecer agora. Mas de toda forma, olha que loucura. O profeta Elias chega para Deus e fala a seguinte loucura, o seguinte absurdo. Quando Deus pergunta o que ele faz lá, ele vira e fala: Deus, só sobrou eu de profeta. Só tem eu para ser profeta na terra. E a rainha Jezabel busca matar-me. Então, para que não te falte profeta, eu vim me esconder. Irmão, eu imagino que nessa hora Deus quis rir. Porque em outras palavras, ele estava dizendo, sabe o quê? Que a obra de Deus estava em risco por conta da vida dele. Tem que respeitar essa autoestima, né? Mas com todo respeito, eu sei que ele estava num momento frágil emocional, então não vou nem julgar. Mas o fato é que Elias chegou a essa conclusão: que se ele não fosse profeta, se ele morresse, a obra de Deus estava prejudicada. Aí Deus vira para Elias e fala: como é, Elias? Só sobrou tu, sabe?
fica tu sabendo que ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal, no meio dessa nação de Israel, e eu posso levantá-lo da hora que eu quiser. Mas já que você está cansado, ok, levante, saia da caverna, unja Jeú, rei sobre Israel, e unja Eliseu, profeta, em seu lugar. Irmão, Deus foi curto e grosso com Elias. Só que Deus ama tanto Elias que até hoje ele está desaparecido. A Bíblia diz que ele foi arrebatado em um redemoinho de fogo. E nós que estudamos a palavra, cremos que ele vai aparecer nos últimos dias. Porque até hoje Elias não morreu, não passou pela morte. Ele tem que morrer uma hora. Então, talvez ele volte agora no fim dos tempos. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero te ensinar sobre isso é que toda posição que você não honrar, Deus levanta outro em seu lugar. Se você, se o Rick não estivesse fazendo essa mentoria hoje, tinha outra pessoa aqui nesse auditório fazendo. Então saiba que Deus te chamou para esse tempo. E detalhe, a Bíblia fala que Deus levanta Esté, que mesmo ela sendo humilde e simples, e aos seus olhos sem capacidade, abreviando o livro, ela é eleita rainha, e ela chega à posição de governo. E a história de Esté é gloriosa, porque ela era uma menina improvável. Ela era uma menina que nasceu num contexto que não dava para ela condição de ser rainha de toda uma nação. E Deus fez ela ser. Só que no capítulo 4, quando ela está lá reinando, vivendo a vida dela fina de rainha, a Bíblia diz que um homem chamado Amã tenta assinar um decreto que mataria todos os judeus, que era o povo de onde Esté descendia. E aí, quando o tio dela, Mardoqueu, fica sabendo do plano, ele diz: só tem uma pessoa que pode nos ajudar a revogar esse decreto. E quem seria? A rainha Esté. Afinal, ela é esposa do rei. E aí a Bíblia diz que Mardoqueu manda um mensageiro ir até Esté para contar o que estava acontecendo, todo o que a mãe estava fazendo para tentar matar os judeus. E quando ele chega até o mensageiro chega a rainha Esté, ela teme e ela diz: mas avisa Mardoqueu, eu não posso me apresentar ao rei sem ele me chamar, porque faz parte das regras que eu tenho que esperar ele me chamar. Se eu chego sem ele me chamar, eu posso ser morta. Se ele estiver num dia mal, estressado, ele pode mandar me matar, porque eu estou incomodando. Então fala para Mardoqueu que eu não posso fazer isso enquanto ele não me chamar, não. E aí quando os mensageiros voltam e contam acerca da covardia de Esté, Mardoqueu diz a frase com a qual eu encerro esse momento e oro por vocês. Mardoqueu mandou dizer para Esté: Esté, fica sabendo que se tu não se levantares pelo teu povo, socorro e livramento de outra parte virá. Porque Deus não vai desamparar o povo, mas fica tu sabendo que a tua casa terá uma vergonha eterna. E eu ainda te digo mais. Aí ele encerra soltando essa bomba em Esté, e eu encerro soltando essa bomba em vocês. Ele virou para Esté e disse: e quem sabe não foi para esse momento que você chegou ao governo? Quem sabe não foi por causa dessa situação que Deus te fez chegar ao lugar de rainha. Mas faz o que você quiser. Quando Esté ouve isso, ela é ativada na hora. E ela começa a você está. E eu quero orar pela sua vida, mas eu quero orar pela sua vida baseado nisso. Eu quero orar pela sua vida baseado nessa verdade, de que primeiro, hoje você vai sair desse lugar com a oportunidade de ter um relacionamento com Deus, com a oportunidade de conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Eu não vim aqui hoje apenas para preencher a grade da imersão. Não, eu vim aqui com um propósito, com a missão de ensinar para vocês
e ensinar de uma forma leve, não de uma forma cansativa. Porque quem sabe, se eu tivesse feito 40 slides e tivesse falado, Deus é isso, é aquilo, Deus é aquilo outro. Não. Eu tentei fluir no meu dom. É tanto que eu estou falando a 1h10. Eu não sei se vocês perceberam. Pelo menos eu, mais uma vez, para a glória de Deus, não percebi. Porque quando eu começo a falar de Deus, é como uma fonte que abre. E começa a falar. Quando você menos espera, eu já cheguei a pregar 2h30. E ninguém levantar para sair. E isso eu vejo como um dom, como uma graça de Deus. Porque eu não sei você, mas eu conheço pessoas que quando começam a falar, com 5 minutos eu não aguento mais ouvir. Sabe aquelas pessoas cansativas, de língua pesada, que parece assim que não tem um dom mesmo, e às vezes não tem o dom da oratória, pode desenvolver, é claro, mas tem gente que Deus chamou para uma área de tecnologia, por exemplo. Você pode perceber que as pessoas que são mais gênias em tecnologia são pessoas de difícil vida social. Porque os amigos deles são os computadores. E eles descobrem as coisas. Então é por isso que hoje eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para orar por você e para pedir que o Espírito Santo te guie ao teu dom. Às vezes, sabe uma coisa que pode acontecer? Eu não estou dizendo que vai acontecer. Talvez. É você ter chegado aqui nessa imersão com um plano. E enquanto você ouvir a imersão, o teu plano mudar. Você fala, cara, eu ia trabalhar com essa área, mas saber que eu posso ser bom nessa área? Eu não sei. O que eu sei é que nós estamos hoje aqui, vulneráveis ao Espírito Santo. Você não é obrigado a entregar sua vida a Deus. Você não é obrigado a fazer uma oração entregando sua vida a Jesus. Não, você é livre. Você veio para uma imersão. E a imersão vai continuar agora que eu vou sair. Acabou minha parte. Se para você estava difícil ouvir sobre Deus, fique tranquilo. Acabou minha parte. O Henrique e a Fernanda vão continuar trazendo outros princípios para vocês. Mas você tem a oportunidade de hoje abrir o seu coração para esse Deus de quem eu falei. E como eu disse, a presença dele está aqui. Aleluia. A presença dele está aqui. Inclusive eu quero orar por vocês, mas antes eu quero chamar a Flávia aqui. Vem aqui na frente, Flávia, que eu vou só fazer algo que eu quero que vocês vejam e me ajudem a fazer e a orar e a abençoar, porque Deus falava comigo que essa palavra de Esther era por causa da Flávia, porque Deus me falava que Deus levantou ela para ser Esther, que Deus te levantou, Flávia, para quebrar padrões na tua família, que a tua história de vida nem todos conhecem, mas o Senhor te fez se formar. A tua formatura foi a tua maior glória por muito tempo, porque você nasceu e emergiu de um ambiente precário, e o Senhor te deu formação, o Senhor te deu inteligência, o Senhor te deu um intelecto invejável por muitos, mas o Senhor diz que agora você vai acessar o maior potencial da sua vida, porque agora você vai ganhar almas para Deus. Agora Deus vai usar toda a inteligência que Ele te deu, todo o curso que Ele tem que gerar. Eu vejo um novo curso sendo gerado, eu vejo uma nova mentoria sendo gerada. Só que o Senhor diz, através dessa mentoria, através de ti, diz o Senhor, e o Senhor te diz, não tenha medo. Ultimamente você passou por alguns desertos, e o Senhor diz, não tenha medo. Esses desertos foram para te aproximar mais de mim, mas
Mas saiba que os teus filhos nunca passarão necessidade. Os teus filhos nunca passarão pelo que você passou na sua infância, porque você nasceu para quebrar padrões na sua família. Você nasceu para ser o ponto fora da curva, pelo qual Deus entrou na tua família e na tua história. E o Senhor te diz: filha, mais uma vez eu confirmo que eu te vejo como uma rainha, que você se posicionará como uma rainha, que eu te visto como uma rainha. Eu vou te levar em programas de rede nacional. O Senhor me mostra, quem está aqui nessa imersão está vivenciando essa palavra. Deus vai te levar em programas de rede nacional para dar entrevistas, e nessas entrevistas você terá a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Hoje começa um novo tempo para a sua vida, um tempo de honra, um tempo de autoridade. O Senhor não apenas te apresenta para essas pessoas que estão aqui, mas no reino espiritual até os anjos te cumprimentam essa manhã. Oh, Espírito Santo de Deus. E o Senhor te diz: eu coloco uma coroa sobre a tua cabeça, eu te visto com vestes de honra, e eu glorificarei o meu nome através disso. Existiu a minha voz, quando eu usei o meu profeta para te chamar, você ouviu a minha voz. Você disse sim aos meus planos, e você tem me dado espaço para que eu possa fazer na sua vida a minha vontade. E nós queremos te abençoar essa manhã, Flávia, e declarar que grandes portas se abrem, que o Senhor cumprirá o propósito dele sobre a sua vida, e você viverá todas as promessas. O que você viveu até aqui foi só uma preparação e um treinamento para o que Deus vai fazer através de você. E todos nós que estamos aqui te abençoamos a tua vida, a tua família, a tua casa e a tua missão, e declaramos que você cumprirá o seu propósito, e você será não apenas uma grande mentora nessa nação, como você já é, mas você será uma grande ganhadora de almas para o Senhor. É o que hoje é declarado no reino espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem concorda com essa oração diz amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Você tem uma missão muito maior do que o que você imagina. Você é amada por Deus, você é escolhida, você é rainha diante do Senhor, e o Senhor vai te usar poderosamente. E assim como eu acabei de orar pela Flávia, eu quero orar por cada um de vocês que está aqui. Deus me deu essa palavra para ela hoje. Deus me deu essa palavra profética sobre a vida dela hoje. Mas eu quero orar por todos que estão aqui, por homens e mulheres que estão aqui. Inclusive tem homens que estão aqui que você é resistente à voz de Deus. Você é resistente à voz do Senhor. Mas o Senhor te diz: eis que eu estou à porta e bato. Deus não invade o coração de ninguém. Apocalipse capítulo 3 fala, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e